A nossa geração é o seguinte filme, né? Não é nem um retrato, é um filme. A gente presenciou o auge da transformação do Brasil, assim. Há 2 anos atrás a gente estava comemorando vitórias como os 10% do PIB para a educação, o Fundo Social do Pré-Sal para a educação, reserva de vagas nas universidades, quase o pleno emprego, condições de vidas assim, muito melhores para o povo. E essa mesma geração presenciou tudo isso se acabar em 6 meses. Então, a responsabilidade que a gente tem é de não perder o Brasil que a gente construiu, porque não é um Brasil construído por outras gerações, é um Brasil construído pela nossa geração, através da nossa luta, através do estabelecimento de um diálogo com um governo que que tinha disposição de ouvir os movimentos sociais, de ouvir a demanda do povo, que era um governo que tem limitações, óbvio, mas tinha uma dedicação maior a ouvir as ruas, a ouvir as necessidades do povo. E a gente tem presenciado, a gente tem visto esse Brasil ser destruído, esse Brasil e todos esses direitos irem por água abaixo. E a nossa responsabilidade de resistir, de brigar, de lutar pelo que a gente conquistou, pelos direitos que o povo brasileiro tem, eu acho que deve ser a nossa maior força motriz, assim, é não deixar que tirem os direitos que foram conquistados por nós, que não destruam a universidade pública, que foi uma conquista nossa, porque foi fortalecida nos últimos 10 anos. Então, os desafios são imensos, mas eu acho que a UNE, ela, ao longo desses 80 anos, provou que os estudantes mobilizados são capazes de transformar o mundo. E eu acho que essa geração não tem... A gente tem total confiança nessa geração. Sobretudo porque hoje a UNE representa mais de 7 milhões de jovens universitários que estão na universidade pública ou privada. Então, a nossa força é muito maior e eu tenho confiança que a gente consiga transformar tudo isso. A gente pra transformar a universidade! Eu comecei a minha militância no diretório acadêmico de pedagogia lá da UNEB, né, da universidade que eu estudo. E eu entrei na universidade, conheci a galera do diretório acadêmico, que era uma galera ligada ao JS, filiada ao JS, e eles me convidaram para participar da Bienal da UNE de 2011. E naquela época tinha a Bienal junto com o CONEB, e aí eu viajei para o Rio, junto com a caravana da minha universidade, e fui até o Rio de Janeiro conhecer a UNE. E quando eu cheguei no Rio, que eu vi tantos jovens mobilizados e a UNE com uma potência tão grande de aglutinar pessoas em torno da política, da luta pela educação, eu fiquei muito deslumbrada. E a partir daí eu comecei a militar no meu diretório acadêmico. Já ajudava antes, mas enfim, depois desse episódio de ter contato com a UNE, eu passei a me motivar mais a construir a luta política na minha universidade. E depois que eu fui do centro acadêmico, eu fui ser diretora da União dos Estudantes da Bahia, que é a UEB. E em 2011 ainda. E me tornei diretora da UEB e diretora da UNE regional, né? Vice-presidenta da UNE do estado da Bahia. E eu fiquei 2 anos na função de diretoria da UNE mais localizada e em 2013, na verdade. Em 2013 eu fui eleita presidenta da União dos Estudantes da Bahia. E foi, eu acho que uma das experiências mais ricas da minha vida também, assim, porque eu pude ter contato com o movimento estudantil mais a nível de estado. A Bahia é um estado muito grande e a gente travou diversas lutas, assim, mas acho que a principal foi a luta pela reestruturação das universidades estaduais, que inclusive eu estudo em uma universidade estadual na Bahia, e a gente lutava para que tivesse na universidade estadual um projeto parecido com o Reúne, que reestruturasse o modelo da universidade, a estrutura da universidade, que desse mais qualidade para o ensino, né? E em 2015 eu vim morar em São Paulo, saí da presidência da UEB e vim morar em São Paulo para assumir a diretoria de Relações Internacionais da UNE. E agora eu estou aqui, candidata pelo movimento Vem Quem Tem Coragem a presidir a UNE.
Olha, eu acho que esse vai ser um dos maiores congressos que a Uni já realizou. E eu tenho a sensação que, por ser um dos maiores, também é um dos mais importantes. O momento político que o Brasil vive é um momento preocupante, que dá para a nossa geração uma responsabilidade muito grande de tocar a luta, de defender o povo brasileiro. E eu tenho expectativas boas de que esse congresso ele possa ser um símbolo da resistência da luta dos estudantes, dos trabalhadores e do povo brasileiro, né? É engraçado que a gente vai fazer um congresso da Uni poucos meses, um mês depois do presidente golpista da República colocar o exército nas ruas para reprimir uma manifestação. Então a gente já percebe que existe um estado de exceção no Brasil. E mesmo com essa tentativa de dar um tom autoritário ao governo no Brasil, a Uni tem a capacidade de mobilizar estudantes do Brasil inteiro para chegar até Belo Horizonte e falar sobre o país, e falar sobre educação, e falar sobre sonhos, e falar sobre esperança. Porque eu acho que esse precisa ser o retrato do Congresso da Uni. Que os estudantes mobilizados, organizados e unidos, eles podem ser a esperança do Brasil. E eles podem ser a esperança para que a gente não perca esse sentimento de que o Brasil pode ser um país que dará certo. Que eu acho que é uma das principais questões quando o desemprego aumenta, quando a dificuldade aumenta na vida do povo brasileiro. A primeira coisa e a primeira sensação é de que a gente é um país que não vai dar certo, que não vai para frente. E eu acho que esse pode ser a cara do Congresso, né? O Congresso da esperança, o Congresso da resistência e o Congresso que os estudantes saiam com a sensação de que podem mudar o Brasil de fato e que lutar vale a pena. E a gente quer entregar o Congresso da Uni para que ele seja um grande palco pela campanha das diretas jás, né? Para que o povo brasileiro valorize o voto. Isso é uma das questões muito centrais para a Uni, o direito ao voto, a valorização da democracia. E quando a gente for para o Congresso e montar uma grande cena pedindo novas eleições, pedindo para que as pessoas não desacreditem da política, que a política pode transformar a vida delas, eu acho que vai ser uma cena marcante, histórica, e eu acho que a próxima gestão já entrará na história por conta da cena que o Congresso pode representar.